Bora ver o vídeo. Esse remédio não funciona, mas ele pode te curar. Bom, estamos na fase niilista do nosso querido Pedro Loss, do Ciência Todo Dia. E eu não sei o que ele quer dizer com isso, mas vamos ver. No dia 5 de fevereiro de 2011, centenas de pessoas se reuniram em frente a farmácias de 70... Inclusive, pessoal do YouTube, por favor, mano, deixem um like se vocês estiverem vendo pelo YouTube aí, esse react. Deixem um comentário, tá? Vamos ver esse vídeo que eu não sei se trata. Eu sei que o Pedro Loss tá na lista. Vocês concordam comigo? Porque ultimamente eu acho que ele tá questionando muito a própria existência. 70 cidades pelo mundo e exatamente às 10 horas e 23 minutos de cada país tomaram quantidades gigantescas de um certo medicamento. Uma overdose coletiva proposital, para tentar provar que esse remédio era uma grande farsa. Mas o que aconteceu com elas? Tiveram algum efeito colateral? Que medicamento era esse? E por que tomar às 10h23? Hoje no Globo... Tô brincando, no Ciência Todo Dia. Eu já vou explicar essa história com calma, mas para você poder entender, primeiro a gente precisa falar sobre o conceito que está por trás desse protesto. O que os manifestantes queriam dizer é que esse remédio não passava de um placebo. Acho que niilista não, mas que ele tá levando um estilo de vida mais estoico, isso eu acho que sim. Pera aí, o Deco gastou uma orelha aí que eu não faço ideia. O que é estoico? Estoico, definição. Aquele que é adepto do estoicismo. Estoicismo, definição. Doutrina fundada por Zenão e Cido, desenvolvida por várias gerações de filósofos que se caracteriza por uma ética em que a imperturbabilidade, a extirpação das paixões e a aceitação designada do destino são as marcas fundamentais do homem sábio, único apto a experimentar a verdadeira felicidade. O estoicismo exerce profunda influência na ética cristã. Rigidez aos princípios morais. Mano, eu ainda não entendi. Desligação diante do sofrimento, da adversidade e do infortúnio. Entendi nada. Tamo junto. Bora. Esse termo vem do latim, placere. É daí que vem também a palavra prazer. Ela significa agradar, fazer bem. É por isso que o dicionário médico Hooper define placebo como qualquer medicamento administrado mais para agradar do que beneficiar o paciente. Ela é uma escola de filosofia que ensina que as pessoas podem viver uma boa vida, focando naquilo que é possível controlar. Ela parte do pensamento que precisa escolher um problema que te incomoda e que seja ao seu alcance para mudar. Entendi. Mentira, não entendi não. Em outras palavras, placebo é o remédio que não possui um princípio ativo, uma substância que atua diretamente no organismo. É como se fosse um remédio de mentira, feito de farinha ou de açúcar, e que portanto ele não deveria causar nenhum efeito na saúde de quem toma. Não deveria. Acontece que, por algum motivo, muitas vezes esses remédios causam sim reações nos pacientes. Respostas físicas mesmo, no corpo da pessoa. Mas como isso é possível? Bom, esse é um mistério que a gente vai desvendar no vídeo de hoje. Sim. Só um aviso muito importante. Nem todas as pessoas experienciam um placebo da mesma forma. Então jamais abandone uma terapia ou procure o placebo quando existem opções com evidência científica clara de benefício. Boa. Foi muito responsável, mano. Isso daí foi muito bom. Pedro Loss foi extremamente responsável nessa colocação. Temos que parabenizar. E se vocês também quiserem usar essas camisetas daqui, as primeiras 10 pessoas a usarem o cupom placebo na minha loja ganham 20% de desconto. Eu iria rápido se fosse vocês. Link e regras aqui na descrição. As melhores marcas de não, mano. Com as Caralho, chat. vantagens estão na Casas Bahia. Mano, eu não quero comercial da Casas Bahia. Vai tomar no cu, bicho. Tem até 24 vezes. Não quero. Sai. A primeira investigação científica sobre os placebos aconteceu no final dos anos 1700. Na época, alguns médicos usavam um aparelho formado por duas varetas de metal que eram encostadas nos pacientes e, teoricamente, eram capazes de curar as dores que eles estavam sentindo. Até que o médico britânico John Haggart desconfiou desse aparelho e ele decidiu fazer um teste. Ele construiu um aparelho idêntico, só que feito de madeira. O resultado...
exatamente igual ao da versão de metal, com os pacientes também relatando que as dores diminuíram. E aí nasceu o conceito de placebo. E também surgia ali a semente que daria origem a um dos tipos de pesquisa científica mais importantes da medicina, o teste duplo cego. Esse teste foi utilizado de maneira oficial pela primeira vez nos anos 1940 na Finlândia, no desenvolvimento de um antibiótico chamado patolina. Os cientistas dividiram os voluntários em 2 grupos. Patolino! É o ursinho de pelúcia que a Amanda comprou. Um tomou remédio de verdade, o outro tomou um remédio de mentira, ou seja, um placebo. Nem os cientistas nem os pacientes sabiam previamente qual deles estava tomando o quê. E daí que veio o nome duplo cego. Ao final do experimento, os pesquisadores não identificaram nenhum resultado diferente entre o grupo que tomou o placebo e o grupo que tomou o medicamento verdadeiro. E por isso ele foi descartado. O resultado então foi publicado num jornal médico e lançou as bases utilizadas até hoje no desenvolvimento de remédios e vacinas. Só que esse teste criou um dilema ético. Se metade das pessoas doentes vão tomar um remédio falso, isso significa que elas vão estar deixando de ser tratadas. Por isso, nos anos 60, foi publicada a Declaração de Helsinki. O texto diz que o placebo em pesquisa só pode ser utilizado se o paciente não correr risco de danos graves ou irreversíveis por conta da falta de tratamento. Assim, quem tomar o remédio falso não vai ter grandes problemas. Mas é aí que entra o ponto mais surpreendente dessa história. E quando um remédio falso causa um efeito real? Isso parece estranho, mas em muitos casos a pessoa que toma um placebo realmente tem uma melhora. Apesar de aquele comprimido não ser um medicamento com um princípio ativo, o paciente de fato fica bem. E eu não tô falando de pensar que ficou bem. Eu estou falando de uma reação prática que alivia o problema de verdade. Esse é o chamado efeito placebo. Isso é possível porque o aspecto psicológico é fundamental para nossa saúde física. É só vocês perceberem que uma pessoa que está deprimida ou ansiosa, por exemplo, pode experimentar problemas reais no corpo, como dor no peito, taquicardia, dor de barriga, tensão muscular, tontura. E se isso pode acontecer pro mal, também pode acontecer pro bem. Quando a pessoa está se sentindo feliz e confiante, ela pode passar a perceber menos esses problemas. E é isso que explica a raiz do funcionamento do efeito placebo. Em resumo, a mente controla o corpo. Neurologistas explicam que a simples crença de que um determinado efeito vai acontecer já é o suficiente para ativar áreas cerebrais cruciais para a percepção da dor. O ato de tomar o placebo na esperança de que ele cause um efeito benéfico ativa o córtex pré-frontal e desencadeia a liberação de substâncias de efeito analgésico. Isso é bizarro. Que bloqueiam a sinalização da dor. E dessa forma o efeito placebo é capaz de agir por várias vias nas nossas percepções. Cara, é basicamente um lance de que o nosso cérebro sabe que aquilo que a gente vai tomar vai fazer bem e ele faz a gente se sentir bem. Sentimentos, como por exemplo quando um estímulo doloroso como uma ferida aberta continua existindo. E é por isso que aquele beijinho que as mães dão nos joelhos ralados de crianças realmente podem ajudar a aliviar a dor. E eu estou falando muito sério, existem diversos tipos de placebo diferentes. Querem outro exemplo? Caraca, é verdade, mano. Quem não recebeu um beijinho no joelho da mãe? Tipo os milagres da igreja? Tipo os milagres da igreja. Água com açúcar para tranquilizar quem tá nervoso. Ou até mesmo café. E água com açúcar não faz muito sentido, né? Pra pessoa ficar mais agitada. Pois é, o alimento mais consumido no Brasil também causa um tipo de efeito placebo. Peraí, não me deixa ligadão, não? Estudo recente Peraí, minha vida é uma mentira! de voluntários em 2 grupos. Um tomou café de verdade e o outro bebeu água quente com cafeína. Cada grupo sabia exatamente o que estava E qual é a diferente do café com cafeína e café de verdade? Até porque ia ser impossível não saber que você tá tomando um café gostoso ou uma mistura aguada. Enfim, os voluntários Na real, a água com açúcar pode até fazer sentido por causa dos hormônios do prazer. Ah, sim, faz sentido. passaram por exames de ressonância magnética antes e depois de tomarem as suas bebidas. Nos 2 grupos foi constatada uma redução da atividade da RMP, que é a rede de modo padrão. Ela é acionada quando nós estamos relaxados e desligados. É tipo o descanso de tela do nosso cérebro. E essa consequência já era esperada. É o efeito da cafeína. Mas houve uma diferença surpreendente. O grupo que sabia que estava tomando café teve um aumento de atividade na rede visual superior e na rede de controle executivo, áreas que estão ligadas ao processamento da nossa visão e a nossa atenção. Para os pesquisadores, isso foi uma prova de que uma parte do efeito que o café provoca no nosso corpo, de nos deixar mais ligados, é puro efeito placebo. Não é possível. É mentira.
Gente fica mais desperto porque sabe que bebeu café. Nem fodendo. O próprio ritual de tomar a bebida influencia nos efeitos A vida é uma mentira, caralho. Eu tô muito triste, mano. Sabe qual é o bagulho? Eu amo café. que ela provoca no nosso corpo. E tem ainda muitos outros placebos famosos. Nós temos desde exemplos antigos, como aquelas terapias florais que foram criadas há um século e que prometem usar substâncias de Sim. flores para tratar problemas de saúde, até casos mais recentes, como aquelas pulseiras que prometiam melhorar o equilíbrio e a Sim. força. Quem tá na casa dos... Não, florais eu tô ligado que são placebos. Não deixarei de tomar café de qualquer forma. Inclusive vou fazer um agorinha. Passar um cafezinho. 30 certamente se lembra de alguém usando. Ou se lembra de ter usado. No final, a fabricante precisou até reembolsar compradores em alguns países por causa da propaganda enganosa. Porque afinal de contas, era tudo efeito placebo. Mas Será que a ida ao banheiro depois do café também é placebo? Pô, mas posso falar um bagulho? Depois que eu comecei a fazer um café direito, eu nunca mais tive a diarreia após café, hein? É porque eu tomo um café sem açúcar. Será que o açúcar colabora? Porque, mano, se eu tomo café com açúcar, pra mim é batata. Eu fico com diarreia. Tipo, eu dou aquela cagada após tomada de café. E a minha pele, ela fica toda estourada de bolha, assim. Eu fico me coçando demais. Diarreia após café. Mano, você toma um café assim, que vontade de dar uma cagadinha. Mas não é diarreia o dia todo, é só uma cagada depois do café. Mas de volta à medicina, existem diversos tipos de substâncias que podem provocar efeito placebo, como tratamentos a laser ou injeções com soro fisiológico. E tem também substâncias que até desempenham uma função real no organismo, como a vitamina C, mas que Sim. são parcialmente consideradas um placebo, já que muita gente toma, por exemplo, para se curar de resfriados, o que não tem comprovação científica e pode até fazer mal em grandes quantidades. Na verdade, a pessoa já iria melhorar de qualquer jeito daquele resfriado, mas ela passa a se sentir mais disposta por saber que tomou a vitamina. Tem uma frase que eu gosto bastante que eu li num livro de estatística que é: uma gripe não tratada dura 1 semana, e uma gripe tratada passa em 7 dias. Caralho. Porra, essa frase é muito boa, mano. Essa frase é muito boa. E existem até mesmo cirurgias placebo. Não, cirurgia placebo não faz sentido não, mano. Estudos mostram que operações ortopédicas falsas, com anestesia e um corte superficial em determinadas partes do corpo, podem ser tão eficazes quanto uma cirurgia completa para amenizar a dor de um paciente. Mas dentre todos os tipos de efeito placebo, sem dúvida os casos mais tradicionais são os provocados por comprimidos. E isso inclusive varia de acordo com o tipo do comprimido. Pesquisas mostram que medicamentos azuis, por exemplo, tendem a causar um efeito calmante. Já os vermelhos geram um efeito estimulante. E aí, qual você escolhe? O tamanho também interfere. Pílulas maiores costumam ser vistas como mais efetivas. E até o preço faz diferença. Quanto mais caro o medicamento, mais o paciente tende a acreditar na própria recuperação. E aí, por isso, ele realmente pode melhorar mais rapidamente. Mas existe um tipo específico de remédio que está sempre no centro das polêmicas quando o assunto é placebo. E eu estou falando dela, a homeopatia. A homeopatia é uma terapia que surgiu há mais de 200 anos e, de maneira resumida, ela consiste em pegar uma substância que causa algum sintoma num paciente e diluir em água ou álcool várias vezes. Os homeopatas, por exemplo, misturam uma parte da substância que causa uma alergia numa pessoa com outras 99 partes de água. E em seguida, agitam essa mistura. É o que eles chamam de dinamização. E aí esse processo é repetido 1, 10, até 1000 vezes, fazendo com que aquela substância original fique extremamente diluída, praticamente inexistente. Inclusive, sabe aqueles manifestantes que eu falei no início do vídeo? O protesto deles era exatamente contra a homeopatia. A crítica que eles fazem é de que as substâncias originais são tão diluídas que representam menos do que uma parte por mol da receita final. E se vocês não lembram do que é um mol, deixa eu lembrar. 6 vezes 10 elevado a 23. Aliás, eu não lembrava. É por isso que aquela overdose coletiva foi feita exatamente às 10h23. E de fato, ela não causou nenhum efeito colateral nos participantes. Mas então, como os homeopatas explicam o suposto funcionamento de um remédio feito com uma substância tão diluída? Eles alegam que a água é capaz de reter a memória da substância original, um pensamento baseado em estudos antigos que já foram refutados. Nas últimas décadas, uma série de novas pesquisas veio diluindo a credibilidade da homeopatia. Até que uma revisão sistemática desses estudos, feita pelo médico alemão Edzard Ernst, já no início desse século chegou à conclusão:
população. Não houve nenhuma condição que respondesse melhor ao tratamento homeopático do que ao placebo ou às outras intervenções de controle. Nenhum remédio homeopático teve efeitos clínicos convincentemente diferentes do placebo. E com isso, a maior parte dos cientistas hoje em dia afirma: a homeopatia é uma pseudociência. E uma possível melhora na saúde de quem se trata com essa terapia não passa. YouTubers homeopatas estão processando imediatamente Pedro Loss. De efeito placebo. Ou seja, a pessoa acredita que o remédio vai funcionar e isso, no fim das contas, pode ajudar ela a se recuperar. Mas calma que as coisas ficam mais bizarras. E quando a pessoa... Loucura, a pediatra do João é homeopata. E vou te falar, ela é muito foda. A pessoa sabe que o medicamento é fake. Será que um paciente pode ter consciência de que está tomando um placebo e ainda assim se sentir melhor? Por incrível que pareça, a resposta é sim, seres humanos são muito complexos. Essa descoberta foi feita graças à Escola de Medicina de Harvard. Os pesquisadores conduziram o primeiro estudo sobre o chamado placebo open label, também conhecido como placebo aberto ou placebo honesto, em pacientes com a síndrome do intestino irritável. Metade dos voluntários tomaram um placebo e eles foram avisados disso. A outra metade não tomou nada, e o resultado foi surpreendente. O alívio dos sintomas foi relatado pelo dobro de pessoas do grupo do placebo na comparação com o grupo que não tomou nada. E isso pode ser uma boa notícia, por exemplo, para os atletas. Eles podem tomar um remédio sem um princípio ativo que seja considerado doping e mesmo assim experimentar uma melhora no desempenho esportivo. E é caralho! Por isso que existem remédios vendidos hoje que são assumidamente placebos. Você compra pela internet para tomar com o objetivo que quiser. Mas isso, é claro, não funciona para todo mundo. Algumas pessoas só sentem os efeitos do placebo se não souberem a verdade. Um caso famoso na ciência aconteceu nos anos 50 com um homem identificado apenas como Sr. Wright. Ele estava internado com um câncer nos nódulos linfáticos e já estava bem abatido, sem esperança de cura. Até que surgiu uma nova droga experimental chamada Crebiozen. Logo depois de receber a injeção, ele teve uma pronta recuperação. Ele passou a andar pelo quarto e começou até a fazer piada com os enfermeiros. E 10 dias depois teve alta do hospital. Até que o Sr. Wright leu nos jornais uma série de reportagens questionando a eficácia do Crebiozen. E com isso, ele teve uma recaída. Os médicos então decidiram mentir pra ele. Disseram que tinha chegado uma nova versão do medicamento e aplicaram uma injeção sem nada, só pra ver qual seria o efeito. E então o Sr. Wright realmente melhorou. Ficou inclusive mais disposto do que antes. Mano, mas isso é muito errado. Até que alguns meses... Mano, isso é muito errado. Assim, isso é muito errado. Se passaram e ele ficou sabendo novamente pela imprensa que o Crebiozen havia sido reprovado nos testes de eficácia. Alguém tira o jornal desse homem! Não, cara, mas vamos ser bem sinceros, é errado. É errado, é errado. Só que dessa vez não teve jeito, ele teve mais uma piora e acabou morrendo. A gente não tem como saber se o senhor... Eu ia ficar puta pra caralho se fosse comigo, eu também ia ficar bravo, mano. Caralho, mas aí é onde a ética e a moral entram em convergência, tipo, as duas coisas começam a brigar bastante, tá ligado? É o bagulho onde eu não tô vivão e vivendo. Não, mas é onde as duas coisas começam a brigar, porque, por exemplo, pô, no final das contas, ele ficou bem. Mas uma pessoa assumir que ela tem o poder de mentir pra você é um controle muito abusivo, tá ligado? Vamos de graça até busão por Metacil. Wright iria viver por muito mais tempo se continuasse acreditando na eficácia do remédio. Mas o fato é que a esperança da cura serviu como um impulso vital nos últimos meses antes de ele morrer. E aqui eu preciso fazer uma Eles pegaram muito arquivo do memo velho, né? nota importante. Jamais, em hipótese alguma, suspenda o seu tratamento sem a supervisão e o acordo do seu médico. Boa, boa, muito... Mano, esse vídeo deve ter... Mano, fazer o roteiro desse vídeo deve ter sido um bagulho muito difícil e é uma responsabilidade muito grande. Afinal, o efeito placebo é tão forte... Loss não erra. Mano, na verdade eu tava muito receoso de que houvesse esses erros assim. Que pode funcionar até, vamos dizer assim, à distância. E esse é o chamado placebo por proxy, ou procuração.
É graças a esse fenômeno que até os animais podem se beneficiar do efeito placebo. Um dos experimentos mais famosos nesse sentido é o dos cães de Pavlov. No início do século passado, esse cientista russo decidiu dar comida para um grupo de cachorros e ao mesmo tempo tocar um sino. Os animais então passaram a associar o alimento ao barulho desse sino. Até que chegou um ponto em que os cães salivavam só de ouvir o sino, mesmo sem ver comida. Ou seja, a expectativa gerava uma reação física, chamada condicionamento clássico. Mas foi nos anos... Mano, sabe... Oi, King Chaos, valeu pela hidratação, querido. Posso falar um bagulho que eu tenho que é muito foda aqui em casa? Na verdade, que a gente tem, né? Que eu tava até conversando com a minha irmã hoje sobre isso. A Dora, a minha cadela, ela tem um comportamento automático quando a gente vai conversar com ela. Um cheiro lindoso, um cheiro, meu querido, tudo bom? Aí vocês falam, como assim? Meio que ela sabe quando a gente vai, tipo, meio que prender ela. A gente não precisa brigar com ela. A gente não precisa gritar nem nada do gênero. Tipo, só do jeito que a gente chega, tipo, a gente sai da porta e fala, Dora, vem. Ela vai lá pra casinha dela e a gente não prende com coleira. A gente coloca uma portinha só pra ela não sair e não ficar ansiosa. Mas ela vai. Ela simplesmente vai. E ela só obedece a gente. Tá ligado? E são em situações que ela já sabe que ela tem que fazer isso. É absurdo, mano. Nos 80 que um novo estudo comprovou a existência. O que me deixou pá foi usarem um idoso de cobaia sem aviso nenhum. Do efeito placebo em animais. Foi com um grupo de camundongos com predisposição genética ao lúpulo. Minha Babi também. Mano, e é bizarro porque ela sabe pelo nosso tom de voz e intenção. É muito bizarro, mano. Uma doença em que o sistema imunológico ataca tecidos saudáveis do corpo. Os cientistas davam um remédio que reduzia a atividade imunológica e, ao mesmo tempo, davam uma água doce para os camundongos tomarem. Depois de um tempo, eles passaram a dar só água doce. E ainda assim, a resposta imune foi a mesma, como se eles ainda estivessem tomando o remédio. A escala de destruição que eu vi quando visitei a Ucrânia foi chocante. Meu Deus do céu, Ben Stiller. Imaginar. Calma, Ben Stiller. E falando em animais, o placebo tem, digamos, um irmão gêmeo do mal. É o nocebo. É o Poggers e o Noggers. Porra! Caralho! É o Poggers e o Noggers, não tem como. O termo também vem do latim placebo é Poggers, nocebo é Noggers. noceo, que significa fazer mal, causar dano. E é o que acontece quando alguém é picado por uma cobra não venenosa, mas sem saber que ela não é venenosa. E aí, só pelo medo de passar mal, a pessoa pode realmente se sentir enjoada, vomitar e até desmaiar. Ou caralho! Seja, se o placebo faz você se sentir bem por acreditar que vai ficar bem, o nocebo faz você se sentir mal por acreditar que vai ficar mal. Foi por isso que durante a pandemia, por exemplo, muita gente relatou efeitos colaterais depois de tomar a vacina contra a Covid. Uma pesquisa mostrou que 2/3 das pessoas que sentiram efeitos adversos, como fadiga e dor de cabeça, sofreram essas reações por causa de fatores psicológicos. Claro exemplo de efeito nocebo. Mas ele aparece também em outras situações. Pode aumentar a dor que você sente ao ir no dentista, intensificar os efeitos de uma ressaca, deixar você se sentindo mal só de ler a bula do remédio que você tá tomando, ou até fazer você piorar de algum problema de saúde. Vou mandar esse vídeo pra minha mãe. Pode procurar o motivo dos sintomas no Google. Nariz escorrendo ranho. É o tipo de coisa que eu pesquisaria. Nariz escorrendo ranho é foda. Procure sintomas no Google. Vai te dar um pico de efeito nocebo. É foda. É que o nocebo e o placebo são tão poderosos que eles nem se restringem só às questões de saúde. O placebo está presente em muitas situações do nosso dia a dia. É o caso, por exemplo, daqueles botões que tem no semáforo para fazer o sinal ficar vermelho. Muitos deles nem nunca funciona. Nunca. Mas eu tô lá. Eu tô lá apertando, mano. Não servem pra nada. Uma reportagem já mostrou que em Nova York, por exemplo, só 9% dos botões realmente funcionavam. Mano, 9% de Nova York, meu Deus. Tudo bem que 9 botões de Nova York equivale a uns 300 semáforos. Mas assim, é 9%, né? O fato de apertar um botão faz muita gente sentir que tem nas mãos o controle da situação, reduzindo a ansiedade da espera. Tem também aqueles botões para fazer a porta do elevador fechar mais rápido. Vocês também já tiveram a impressão de que apertar esse botão ou não apertar nada é praticamente a mesma coisa? Não, mas você acabou de me tirar da Matrix e eu estou muito triste.
Porque eu sempre procuro esse botão pra apertar. E quando o elevador não tem, eu fico puto. Pois é, mas para algumas pessoas, pressionar esse botão também pode ser o suficiente para elas sentirem que estão poupando tempo. Não, já fiquei chateado já. Já era. Eu sou que nem o velho lá, vou ficar triste. E existe até o termo Você tirou o único prazer que eu tenho ao entrar no elevador. Depois de apertar os botões. termostato placebo. Em algumas empresas, o indicador mostra uma temperatura falsa, mas que já é o suficiente para causar nos funcionários a sensação de que o clima está agradável. Ô, isso é filha da putagem, viu? Nossa! Ô, isso daí é sacanagem, ó. Viu o que eu tô falando? Viu que eu tô falando que tipo, é uma mentira, é um poder muito grande em cima das pessoas, pô. Permitindo que a empresa economize na conta de luz. É o capitalismo fazendo com você o que você fazia com o seu priminho. Quando Pedro Loss comunista? você dava o controle do videogame desconectado pra ele achar que tava jogando. Enfim, com todos Pedro Loss comunista? esses exemplos, eu acho que já deu pra perceber do que o É um camarada? efeito placebo é capaz. Em resumo, ele não Senti uma camaradagem. Vambora, porra, a ciência tá do nosso lado, caralho! pode eliminar um tumor ou consertar um osso quebrado, mas ele pode reduzir a sua percepção para alguns sintomas, aliviar a dor e fazer com que você realmente se sinta melhor. E por conta disso, consiga se tratar mais rapidamente de um problema de saúde do que você conseguiria em outra situação. E isso nos leva a perceber como que o nosso corpo é fascinante. Afinal, a ideia de provocar reações físicas meramente com base numa expectativa abre um caminho para uma série de possibilidades e prova que nós somos capazes de muita coisa quando acreditamos no nosso potencial. E isso não é só papo furado, embora tenha soado que nem um coach. Tudo que eu trouxe até aqui comprova o que eu vou dizer agora. Ter esperança também pode fazer bem para você. Agora eu gostaria de saber de você. Caraca, o Pedro... Nossa, o Pedro Loss saiu da sua fase niilista com um vídeo muito fofo, bicho, olha. Estávamos questionando a sanidade de Pedro Loss, mas na verdade ele foi pra terapia nesse ano. Caramba, o cara passou por todos os estágios. Vocês, em que situações da vida vocês já se depararam com efeitos placebo? Conta pra gente aqui nos comentários. Eu vou me questionar amanhã quando eu passar o cafezinho. Eu vou passar o cafezinho amanhã. Vou beber e vou pensar, será que tá dando certo mesmo? Mas eu vou tomar. Tô curioso pra ver o que a gente vai ver de resposta. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, Pedro Loss. Porra, muito bom, mano. Ô, esse vídeo é bom. Esse vídeo é bom. Cara, eu confesso que eu fiquei com vitamina C. Caraca, eu não sou uma pessoa que toma muito remédio, pra falar a verdade. Então, eu acredito que todas as vezes que eu tomo remédio, eu sinto que, de fato, eu estou passando pelo processo de que o remédio tá agindo. Eu não... Tipo, realmente, raramente eu tomo remédio. Eu conheço gente que, pô, pelo amor de Deus, toma remédio toda semana. Ai, eu tô com uma dor de cabeça. Vai lá e toma um remédio. Eu sou mais baseado, putz, se eu tô com uma dor de cabeça aqui, vou deitar. Tá ligado? Eu vou dormir. Eu sei que não é pra indicar sempre, porque às vezes a dor de cabeça pode ser muito forte, isso aí seja um problema. Mas o que eu tô querendo dizer é que eu sou muito mais natureba nesse caso, entendeu? Tipo, tô com uma diarreia, vou fazer um copão de soro, misturo uma colher de sal, 2 de açúcar e dali, entendeu? Eu sou mais desse naipe assim, porque assim, não sei. E já tive momentos que eu precisei tomar muito remédio. Por exemplo, quando eu estava com tuberculose. Por exemplo, quando eu estava com sarampo. Por exemplo, quando eu estava com... dengue eu não tava, não. Dengue eu não tomei muito, não. Dengue eu só tive que aceitar, na verdade. Eu acho que o único que eu tomei foi antiopírico, né? Mas é isso. Gripe realmente não tem o que fazer. É lavar o nariz com soro, descansar e se hidratar. É isso que eu faço, tá ligado? Esperar o vírus ir embora. Exatamente, mano. Eu, quando gripada, chupando 3 laranjas por dia. Mas é o bagulho que ele falou. Uma gripe tratada dura 7 dias. Não, dura 7 dias. Uma gripe não tratada dura 1 semana. Ou seja, no final das contas, o resultado é o mesmo. Mas o que a gente percebe é que é menos tempo.
Mas é isso, mano. Eu tinha medo desse vídeo, pra ser bem sincero, porque quando eu vi aqui, ele tava com o aviso da vacina do Covid. Mas, mano, esse vídeo ele foi muito informativo e ele tomou cuidado com todas as coisas, entendeu? Inclusive, ele não invalidou fatos da ciência, ele só usou, artigos pra poder mostrar de fato o que acontece com situações específicas, né? E o que acontece. E também tem um bagulho que ele mencionou em relação ao câncer do cara. Eu confesso, eu vou partir do princípio que é o seguinte. Pelo menos do que ele mencionou do câncer. Câncer é uma doença muito séria que ela precisa de tratamento, obviamente. Mas o estado emocional da pessoa conta muito. Quem já conviveu com pessoas o qual estão passando pelo processo ou já passaram pelo processo de cura de câncer, sabe que o estado emocional, a pessoa dar uma risada no dia, ela se sentir bem, ela comer o que gosta, é algo que pesa muito para a pessoa. Eu acredito que no caso daquele senhor, só do fato dele ter uma esperança de que ele ia ter uma cura, era algo que poderia alertar. Eu acho que é um erro muito grande ter mentido para aquele homem. Talvez ele pudesse ser um Dom Casmurro, uma pessoa muito teimosa. Mas eu acho que foi um erro muito grande. Ele deveria saber o que estava sendo fornecido para ele. Porém, todavia, entretanto, o esforço psicológico para a pessoa se manter bem, sentir acolhida, ser amada e ela passar a amar a vida, mano, é um avanço muito grande no combate contra o câncer. Minha mãe precisa ver esse vídeo, ela me entupia de vitamina C. Ah, minha mãe também, mano. A minha mãe é o tipo de pessoa que não, tem que dar remédio pra aquilo, tem que dar remédio pra isso, não sei o que lá. Mas aí faz parte de questão de ser mãe, né? Mãe e pai se preocupam muito com o seu filho. Eles querem sempre o melhor, mano. Eles não querem ver o filho doente. Então tudo que eles puderem enfiar no filho pra deixar ele curado, eles vão mandar um moleque tomar, né, mano? Ou se conta, eu tenho testemunho sobre isso. Minha mãe venceu o câncer no soco. Ela começou químio e passou mal do estômago no primeiro dia. No segundo, ela tava lavando as escadas aqui do prédio. E desde o começo ela dizia, isso não vai me levar. Preciso ver o meu neto crescer. Aí, mano. É muito forte isso daí. É muito forte. O emocional conta muito. Eu tenho uma ex-colega de trabalho que eu considero uma pessoa muito próxima. Ela passou por uma barra muito grande em relação a isso. Mas ela teve muitas pessoas que amaram ela do lado dela. Ela teve um namorado que acompanhou todo o processo, tá ligado? E hoje ela tá muito bem. Ela curou o câncer na base da porrada também. E é isso, né? Talvez, eu acho que tem coisas que a gente tem que descobrir que estar bem é um dos remédios que mais ajuda. Não, em grandes situações não será o único, tá? Por exemplo, você não vai curar o Covid, tá ligado? Dando um sorriso. Mas você dar o sorriso enquanto você está no tratamento do Covid ou tomando a vacina contra o Covid por aí você vai estar bem. Mesma coisa do câncer, você não vai curar o câncer com um sorriso. Mas você, junto com o tratamento, estar sorrindo ajuda muito. Como foi falado no vídeo, o placebo não é igual para todo mundo. Então é perigoso contar com um placebo em casos graves. Muito perigoso esse caso do senhor. Sim, foi muito perigoso. Concordo. Bora, chat, bora ir pro próximo vídeo.